Hoje a nossa live vai ser com a gerontóloga, que é diretora do Avance Centro Dia 60 mais. Ela vai explicar esse 60 mais. Daqui a pouquinho nós começamos, daqui a uns minutinhos. E o nome dela é doutora Carolina Ruiz. É interessante o conceito dessa clínica dela, Avance Centro Dia. Ela vai explicar. Eu acho que é a única no Rio de Janeiro. Oi, boa tarde, Olá, Carolina Ruiz. Tudo bem? tudo bem, doutor Luiz? Tudo jóia? Tudo jóia. Doutor Rodrigo Pego também está chegando aqui. Nosso amigo já participou da live de forma brilhante, assim como você. Mas é uma participação brilhante, porque eu já assisti você no programa da Celeste Maria. Sim, um prazer foi aceitar esse convite. Ela é muito querida. Eu participo E muito lá daquele quero programa. agradecer, quero te Sim, agradecer também pelo convite de estar aqui com você nessa tarde. tá. Eu agradeço a sua participação. Eu acho que eu Você vou colocar o fone, né? Tá dando é um melhor, eco, não é isso? é melhor. Então, peraí. A gente resolve isso agora. Peraí. Melhorou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Então, a gente lá na Avance, a gente tem feito lives também, e aí eu costumo brincar que cada live é uma aventura, né? Porque a gente nunca sabe o que vem. Eu não sei se você tem isso aqui, mas assim, lá às vezes acontece de ter eco, é melhor com fone, é melhor sem fone, enfim, a gente nunca sabe. A gente vai experimentando. É uma caixinha de surpresa esse telefone, né? É uma caixinha de surpresa. Estamos aí, né, aprendendo a viver cada vez mais dependentes da internet, né, doutor Luiz? O que eu acho uma beleza. Já imaginou esse período de Imagina se nós. isolamento sem internet? Pois é, exatamente. Tem Ainda gente que bem que fala existe, né? mal, mas eu acho que o problema é o mau uso. A tecnologia pode ser boa ou má, depende de como você use. A pessoa se forma em engenharia Exatamente. mecânica, pode construir uma ambulância ou um tanque de guerra, né? Uma, É, isso fa aí. uma faca serve para matar alguém ou então para passar manteiga no pão. Depende do uso. Eu acho a internet muito Perfeito, é isso bacana. aí. Mas vamos ao ponto. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Por favor, Carolina. Meu nome é Carolina Ruiz, eu sou fonoaudióloga de formação. Me formei em 2001, comecei minha atuação em fonoaudiologia hospitalar e desde então trabalho com idosos, dentro da fonoaudiologia, né? Sei. Trabalho então com idosos neurológicos, pós-AVC, pós-traumatismo e outras alterações e comorbidades. E de uns anos para cá, sou gerontóloga, resolvi me aprofundar aí nessa questão do envelhecimento, né? E estou à frente da Avance Centro Dia, que é um centro-dia que fica localizado em Botafogo. O que faz o Avanço Centro-Dia? Qual o tipo de oferta que ela faz para os clientes? O centro-dia, né, ele é um conceito de cuidar, né, de instituição. Centro-dia é um espaço que funciona só no horário diurno, né? Ninguém dorme lá. E nós oferecemos todos os cuidados relacionados aos idosos, dependendo do que cada um necessite. Então, a gente oferece alimentação, cuidados assistenciais e, além de tudo, a socialização também, né? Cuidar Porque das redes durante o sociais de dia, quem? cuidados assistenciais depende, né? Assim, dependendo do que cada um precise. Auxílio no banho, auxílio na alimentação, auxílio no andar. Entendi. Então, são os cuidados que, dependendo de como as pessoas tenham, né, a sua funcionalidade, eles vão precisar. E além de todos os cuidados que a gente oferece, nesses cuidados assistenciais, a gente também oferece a questão social,
que é a socialização, a vivência dele com outras pessoas da idade dele e de outras idades também, o que é tão importante, né? Tão importante quanto a assistência, o cuidado assistencial é o cuidado da socialização também. Ou seja, é um local de convivência e não uma clínica de tratamento, né? É isso que eu entendi? Exatamente, é um local de, exatamente, é um local de convivência. Na verdade, a gente associa o útil ao agradável. Enquanto a pessoa está sendo cuidada, né, ele também está convivendo com outras pessoas da idade dele, fazendo atividades, tudo isso. Eu ainda Sim. estou ouvindo um eco, você também? Não, não. É que entrou uma ligação Não? que eu recusei agora. Ah, então tá. É, Eu não sei se o pessoal está ouvindo legal aí, porque para mim está estou tendo te um ouvindo retorno. muito bem. Então tá ótimo. Qual é a diferença entre geriatria e gerontologia? Ah, então, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de fazer essa diferenciação, né? A geriatria é o cuidado médico, né? É o médico, é o geriatra. O médico que é especializado no envelhecimento. Já a gerontologia é qualquer profissional que pode se especializar no processo de envelhecer. Então, Sim, você não precisa ser médico. sim, Você pode ter a sua função, né? Eu, como, por exemplo, fonoaudióloga, fiz a minha especialização em gerontologia. sim, entendi. E como é trabalhar com idosos? Então, trabalhar com idosos, assim, para mim é um aprendizado, porque eu acho que muito da minha personalidade, né, do que eu sou hoje, é, foi muito moldado de acordo com tudo que eu vivi e que eu presenciei e pude aprender durante esses anos todos lidando com idosos. Porque todo mundo vai chegar lá, né, doutor Luiz? Assim, envelhecer não é uma escolha. Só quem A tiver gente vai sorte. envelhecer. Só quem tem sorte. Oi? Só quem tem sorte. Pois é, exatamente, exatamente. A gente precisa parar de olhar o envelhecimento como um ônus, né? Ele é um bônus, porque se a gente não envelhecer, porque a gente morreu antes. Então, assim, eu acho que lidar com idosos durante todo esse tempo me fez aprender e valorizar muitas coisas, sabe? No meu dia a dia, na minha rotina. Então, eu acho que é muito, muito produtivo. Assim, primeiro que é ótimo, quando você gosta e você se dedica a ouvi-los, né? E é muito bom, você aprende muito, eles são divertidos, tem histórias para contar, e até os que não são te ensinam também ao que você não gostaria de ser quando você envelhecer, né? Porque, assim, quando você tem... É muito isso, né? Um preconceito. Quando você tem um jovem que a gente diz que é chato, né? Ah, o cara é chato e tal, enfim. Mas quando o idoso é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa cri-cri, existe um preconceito muito, muito ruim, né? Um velho chato e as pessoas abandonam, e aí ele não tem muito como buscar, né? Enfim, assim, atividades por ele mesmo e acaba ficando isolado. Então, é um aprendizado muito grande, assim, trabalhar com pessoas da terceira idade. Para mim, foi. Quando é que Né? Eu quando é que aprendo deve, todos os dias. quando é que deve ser a procura de um geriatra ou gerontólogo? É depois que você larga o pediatra? É, exatamente. Exatamente, você falou tudo. Na verdade, a gente envelhece desde que a gente nasce, né? Não tem, isso aí é fato, não tem muito o que contestar, é incontestável. Mas a gente faz dentro da medicina existem essas diferenciações porque as especialidades é importante porque, na verdade, assim, existem doenças muito mais prevalentes em determinadas idades, né? E doenças da infância, assim também como doenças de pessoas mais idosas, né? Então, a procura pelo geriatra, ela não deve nortear com preconceito, porque às vezes a gente fica, né? Eu vou procurar o geriatra, não, o geriatra é para velho já, tem essas coisas, né? Já para pessoas muito idosas, eu vou procurar um clínico geral, enfim. O geriatra nada mais é do que um clínico, uma pessoa que vai te assistir com um olhar mais voltado na sua fase da vida. Entendi. Então, é muito importante que a gente realmente
bypasse, né, esse preconceito e na hora certa a gente procure o geriatra. A procura do geriatra aqui no Brasil fica muito atrelada ao que é idoso, né? A quem a gente chama de idoso aqui, né? Que por lei são pessoas a partir dos 60 anos. Mas a gente tem essa dualidade muito grande, porque pessoas com 60 anos hoje em dia são pessoas muito jovens, né? Assim, muito ativas, muito autônomas. Então, assim, as pessoas chegam com 60 anos com esse preconceito. Eu não vou procurar um geriatra. Mas, na verdade, quando você tem um profissional especializado com esse olhar e acompanhando você a longo prazo, quanto antes, né? Isso é muito importante, porque o vínculo entre profissional e paciente, né? Médico-paciente, fonoaudiólogo-paciente, enfim, é muito importante, porque você ser tratado por uma pessoa que te conhece, né? Não só fisicamente, mas a sua personalidade, o seu vínculo familiar, o seu núcleo familiar, isso muda toda a abordagem, todo um tratamento, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente quebrar esse preconceito e na hora, a partir dos 60 anos, procurar um geriatra. Não é depois do pediatra, não, né? Não, a gente não precisa ser tão rápido assim, não. Pode esperar um pouquinho. Mas dizem, eu não sei se é verdade, talvez você possa confirmar, que o declínio físico declínio fisiológico começa a partir dos 30 anos. É fato 30 isso? anos, É fato isso. Já começa a descer a ladeira, né? Isso, a partir dos 30 anos, é verdade. Bom, pela minha experiência, Então, a ladeira vai ficando cada vez mais inclinada. A ladeira começa a ficar mais inclinada e você tem que trabalhar mais o seu freio, né? Não é isso? E quais são esses freios? Trocar a pastilha de freio, o óleo. Então, quais são esses freios para verdade, envelhecer bem? Nunca é tarde para a gente mudar hábitos que não são bons, né, doutor Luiz? Sim. Mas, assim, o que você vai colher lá na frente é muito da bagagem que você teve ao longo da sua vida, né? Então, assim, quanto antes você começar, melhor. Parece clichê, mas não é. Assim, atividade física é algo que é extremamente importante para o ser humano, né? Não só para o físico, mas também para o emocional, para o cognitivo. Então, assim, a gente até fez uma live com o Gabriel Pinheiro, que é um fisioterapeuta, e uma coisa que ele falou foi interessante. Eu acho que se a atividade física fosse remédio, seria o remédio mais prescrito no mundo, né? Mas a gente acaba desvalorizando, né? Muitas pessoas acabam fazendo atividade física muito voltado para o físico, só para o estético, né? Mas, assim, a atividade física é um grande remédio, tanto para a parte cognitiva quanto física também. A atividade social, você se sentir pertencente de algum lugar, né? Assim, é uma questão de pertencimento. E para você se sentir pertencente da vida, né? Pertencer à vida, você precisa estar incluído no social. Quem está destacado socialmente, ele deprime, ele não tem essa sensação de pertencimento, e isso é muito ruim. Então, você manter uma atividade física, procurar um médico e ter um médico que te acompanhe, que te conheça, para você perceber os primeiros sinais de qualquer problema que você tenha, isso é importante. Você beber muita água é importante. Se manter cognitivamente ativo, né? Lendo, vendo filmes, conversando e não esquecendo da parte social. A parte social, você ter uma vida social é muito, muito, muito importante. É tão importante quanto o cuidado físico e clínico também. O Avance Centro promove, então, essa sensação de pertencimento, né? Pelo que eu entendo. Exato. Fica feito um clube de idosos. É um dos grandes... das grandes vantagens de você participar de um centro-dia, né? Ou você buscar o centro-dia para um cuidado com o seu idoso, por exemplo, com seu pai, com seu tio, enfim. Porque ali, tirando a possibilidade de um centro-dia, o que nós temos? A gente tem o cuidado domiciliar, né? Quando a gente contrata um cuidador, por exemplo, para cuidar do nosso idoso em casa, né? Ou a gente tem a instituição de longa permanência, né? Que é a institucionalização,
que é você internar o idoso e ele mora no asilo, né? Ele reside nesse lugar. Quando o familiar não quer, ele não quer fazer essa internação, quer ter o seu idoso por perto, não tem esse objetivo, mas esse idoso precisa do cuidado, quando você chama um cuidador, né, por melhor que o cuidador seja, assim, e assim, a gente não pode tirar, não, desvalorizar alguns cuidadores que são excelentes, ele não tem como suprir todas as necessidades que o ser humano tem, né? Então, às vezes você vê aquele idoso em casa que ele está bem tratado, bem cuidado, o remédio é dado na hora certa, a alimentação é dada corretamente, com todas as proteínas e carboidratos que precisa, ele está limpo, mas ele está entristecido e socialmente destacado, Eu né? pego Ele muito não tem caso, essa... eu pego caso no consultório em que o idoso Uhum, é uma espécie de exilado dentro de casa. exatamente, Ele é exatamente. marginalizado, E embora bem cuidado fisicamente. é uma das violências contra o idoso, né? O destracá-lo da sociedade é visto também como uma violência. É claro que, assim, muitas vezes não diretiva, né? Assim, a gente não faz porque a gente quer, mas é um tipo de violência, tamanha necessidade e benefício do convívio social. Então, assim, quando você acaba chamando o cuidador, você primeiro resolve aquela primeira preocupação, que é você conseguir manter, né, a assistência, o cuidado assistencial, que são aqueles cuidados básicos de alimentação, banho, higiene, né? Mas você acaba tirando essa questão do social. E aí, quando você começa a cobrar do cuidador isso, o que ele vai fazer? Ele vai descer para tomar sol no play, né? Ele vai ficar andando na rua, essas ruas completamente esburacadas, ele vai à praia, ficar lá olhando o mar por meia hora e voltar, né? Acaba sendo uma rotina monótona, né? São sempre as mesmas cores, os mesmos cheiros, as mesmas vozes, e isso cognitivamente é muito ruim, porque você não traz novidades, você não traz desafios. E quando você coloca o idoso num centro-dia, por exemplo, você tem todo o cuidado assistencial, nutricional, de alimentação, de higiene, de alimento, e você tem a socialização. Veja bem, num dia só você tem 4 atividades, pelo menos lá na Avance a gente faz dessa maneira. Então, é canto em grupo, musicoterapia, crochê para quem consegue fazer, fisioterapia, biodança, leitura e contação de histórias. Existe uma infinidade, arte-terapia, né? Então, assim, é uma infinidade de atividades que fazem com que a rotina do idoso acabe sendo muito mais interessante e ele consiga desenvolver algumas atividades e estímulos que ele pode ainda, né? Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta. Tem correlação o exercício físico, tipo esteira, com o retardo ou a lentificação do avanço do Alzheimer? Sim, qualquer exercício aeróbico, né? Ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório e, consequentemente, ele melhora todo o metabolismo, né? E assim, o Alzheimer, ele tem a questão genética também, enfim, de algumas enzimas que ele acaba acontecendo no sistema nervoso central, mas ele é muito também direcionado por conta do metabolismo, né? Você consegue acelerar ou frear, né? E quando você tem atividades cardiorrespiratórias que melhoram a sua circulação, a sua oxigenação, você também melhora a sua oxigenação cerebral. Então, isso está diretamente ligado com o avanço ou não do Alzheimer, né? Uma pessoa que faz esteira, ela não vai deixar de ter Alzheimer se ela fizer esteira, né? Talvez não, porque geneticamente, talvez ela traga no seu gene, no seu, né, o gene, a possibilidade de desenvolver o Alzheimer, mas ela pode frear bastante a evolução dessa doença. A Glória Maria pergunta: a convivência com grupos da mesma idade, com crianças e com animais, também é muito importante para o Muito idoso? importante, muito importante. Muito importante. Quando a gente tem essa troca, né, de vivência das crianças com os idosos, a gente já tem até estudos que mostram o quanto isso é benéfico, né?
E os animais também. A gente está tendo um boom aí de estudos e mostrando o benefício da convivência dos animais. Na verdade, assim, esses estudos eles são muito baseados e demonstram muito, são muito baseados naqueles idosos que são solitários, né? O que vem mostrar cada vez mais e firmar cada vez mais a necessidade do convívio, né? Do convívio da sensação de pertencimento, da troca de sentimento, né? Então, assim, você trocar seu sentimento com um animal, né? Você se sentir sentir que um animal fica feliz quando você faz um carinho ou você fala com ele, quando o cachorrinho vai lá, pula, abana o rabo, e quando você vê uma criança sorrir, e quando você brinca, criança não é munida de preconceito nenhum, absolutamente nenhum, né? Então, ali, a criança quando está com o idoso, ela simplesmente se entrega, ela está ali curtindo aquilo. Então, você dá a possibilidade do idoso se sentir querido, pertencido, né? E mostra para ele que ele pode ser interessante para alguém. Então, na verdade, o estudo ele mostra que é essa troca que faz a diferença. Seja com a criança, seja com o cachorro, seja com pessoas da mesma idade, seja com pessoas de idades diferentes, né? Mas é exatamente isso. Geralmente, esses estudos que mostram muito com os animais são com idosos muito solitários. E aí, quando você introduz um animal na rotina, existe essa troca, porque assim como a criança, o animal não tem preconceito absolutamente nenhum, né? E do ponto de vista psicológico, essa troca de afetos, seja do animal ou do ser humano com o idoso, provoca, pelo menos no lado humano, a produção do chamado hormônio do amor, que é a ocitocina, o que fortalece o sistema imunológico. Exatamente, é isso aí. É um dominó de benefícios, né? Uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, assim como você me perguntou a questão da esteira. Tem toda a razão. Como é que nós podemos nos preparar para a velhice? Você falou já de exercício, alimentação, né? Cuidar bem antes de ficar velho. E quais são os maiores impactos na vida da pessoa que envelhece? É encarar o envelhecimento de frente, né, doutor Luiz? Assim, não adianta querer virar as costas para ele. Quanto mais cedo você aceita... Olha meus cabelos. Então, Olha meus cabelos. Não foi nada... Não foi direto, não foi nada direto. Não foi de forma nenhuma. Mas, na verdade, assim, quando a gente encara de frente e a gente aceita, quanto antes a gente faz isso, mais rápido a gente tem a possibilidade de procurar o médico correto, de fazer as coisas que a gente deve fazer. E emocionalmente a gente não cria impactos tão negativos como o envelhecimento. É óbvio que ninguém gosta, né? Quando a gente pega uma foto da gente muito mais jovem e de repente se olha no espelho, raras são as pessoas que gostam do que estão vendo no momento. Você sempre tem aquele sentimento de nostalgia, né? Como eu era assim, como o meu cabelo era assado, enfim, a gente tende a fazer isso. O ser humano é muito assim, né? Tá. A grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Sempre é mais verde. Mas, enfim, assim, quando você encara que isso vai acontecer, você envelhece melhor, né? Porque quando você quer fugir dessa possibilidade, se todas as vezes que você olha no espelho aparece uma ruga, você não aceita aquilo, e você vai para o dermatologista e faz um botox e um preenchimento, nada contra, né? Eu acho que, assim, enfim, a medicina está aí para trazer a gente para ficar bonito mesmo, e quanto mais a gente fica bonito, mas é diferente, assim, quando você faz para esteticamente te fazer bem é uma coisa, mas quando você faz para tentar maquiar uma realidade que você não consegue maquiar, é outra completamente diferente. E aí você vai enxergar pessoas deprimidas, tristes, né? Porque não dá, a gente pode maquiar do lado de fora, mas o corpo por dentro envelhece, a cabeça envelhece. Motor, né? Só dá um polimento na pintura, não troca o motor, né? Exatamente, exatamente. E, na verdade, você acaba tendo pessoas que têm o próprio... Isso é muito comum, tá? Idosos são preconceituosos com idosos. Eu tive essa questão quando a gente abriu a Avance. Eu até contei isso lá na live com a Renata Polacol. Ela que você me falou que assistiu.
quando eu fui escolher o nome, né, eu já tinha minha empresa de fonoaudiologia, que era Avance, mas aí, para direcionar a Avance para o Centro-Dia, então eu coloquei Avance Centro-Dia para idosos. E lá no início eu precisava que a Avance ficasse, começar a divulgar a Avance, e eu e meu marido, que é meu sócio, a gente ia ali para Copacabana, pracinha do bairro Peixoto, panfletar a gente mesmo, e eu entregava e explicava para as pessoas, é um espaço que a gente está abrindo agora, o espaço é meu, vai lá conhecer e tal. E aí as pessoas ficavam super interessadas, e quando eu pegava o folder, era nítido isso, nítido. E elas olhavam, Centro-Dia para idosos, assim, a expressão fechava, passava a não ser mais interessante, elas mudavam o assunto, ou então cortavam o assunto comigo, ou então faziam uma piadinha entre si, ou entre uma e outra. Aí, fulano, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para você. E, obviamente, né, eu me direcionava para aquelas pessoas que eu sabia que eram meu público mesmo. Eu não chegava numa pessoa de meio termo que eu achava, será que ela tem 60 ou não? Não, eu ia para aquelas pessoas de 80 a mais, né, assim, mais ou menos. Então, assim, inclusive, isso me fez até mudar o nome. Hoje a gente não é mais Avance Centro-Dia para Idosos, nós somos Avance 60 mais, que o 60 mais é uma forma mais leve de apresentar a terceira idade. E teve uma aceitação muito melhor, porque as pessoas não se permitem. As pessoas não se permitem, elas... A psicologia explica, isso seria o mecanismo de negação. De negação, exatamente. Como se conseguisse então, assim, negar a idade, né? Assim, a gente pode negar a gente pode negar, mas a gente vai viver infeliz, porque ela tá aí, né? A gente vai se deparar com ela todas as vezes que a gente acordar. E aí, o que as pessoas começam a querer? Ficar dormindo o dia inteiro, deprime, né? Então, a melhor forma de envelhecer é encarar o envelhecimento de frente, falar sobre o assunto e tentar não negá-lo, né? Eu, como psicólogo, fico com coceira na língua para dar algumas dicas psicológicas sobre o que você está falando. A principal causa de sofrimento é o apego. Apego é não entender que nada permanece, que tudo muda, tem constante transformação. Eu já corri maratona, 42 quilômetros, já subi tudo que era montanha. Agora, se eu der uma corridinha de 10 metros, vou ter que chamar o CTI para me levar. Porque aquela forma física já passou. Aquilo não era permanente, o cabelo era preto, ficou branco. Então, você se apega a uma imagem que está condenada a transformar-se e vai gerar o sofrimento e a depressão. Flávia, exatamente. Flávia Chiesa, ela mora na Espanha, é uma aluna minha, eu tenho um curso às quintas-feiras de psicologia para todos. A Flávia mora na Espanha. Ela diz que a mãe dela vive sozinha no Rio. Como é que se chama o centro que você recomenda para atender os idosos no Rio de Janeiro? Flávia, é Avance Centro-Dia. 60 mais, de 60 anos ou mais. Talvez seja o caso da sua mãe, que ficou viúva recentemente. É em Botafogo, aonde? Que rua é? É na Rua Álvares, Rua Álvares Borghetti, é uma ruazinha muito simpática ali, ela é uma rua sem saída, a entrada dela é pela Voluntários da Pátria. Assim que você passa a Real Grandeza, tem um posto de gasolina, é um ícone ali da Voluntários da Pátria, é o único posto de gasolina, e é aquela ruazinha do lado do posto de gasolina. Assim que você passa a Real Grandeza, você descendo a Voluntários da Pátria, é a última casa à esquerda, número 27. Tá. E qual é o perfil das pessoas que procuram hoje esse centro-dia? Então, a gente atende dois perfis de idosos, né? Assim, a gente tem aqueles idosos que eles mesmos nos procuram. Geralmente esses idosos ainda, né, eles são autônomos e independentes, então eles nos procuram exatamente buscando a socialização, atividades. Então, geralmente eles vão na Avance, passam um tempo, um período do dia, fazem 1, 2 atividades, vão para casa, frequentam 3 vezes na semana, enfim, 4 vezes na semana, 1 vez na semana. São idosos independentes e autônomos. E tem aqueles idosos que, na verdade, chegam até nós através da família. São os familiares que vêm procurar. E aí, esses idosos, geralmente, eles são já aqueles idosos dependentes
né? E já com um grau de declínio cognitivo. Esses idosos, eles têm um perfil mais de passar o dia com a gente, né? Porque já são aquele perfil de pessoas que precisariam de um cuidador durante o dia, que já não podem ficar mais sozinho em casa, já precisam de ajuda, de repente, para alimentação, para um banho, alguma coisa assim. Então, eles ficam em casa com a gente. Então, a gente tem a casa é um grande movimento, né? Na verdade, cada dia... E isso também é muito legal, porque assim, cada dia é uma novidade, cada dia não são sempre as mesmas pessoas, né? Então, às vezes um grupo de pessoas diferentes, distintas, vão só para fazer o crochê e depois vão embora, e depois já chega um outro grupo que vai fazer a fisioterapia, e aí dentro disso tem aqueles idosos que ficam com a gente, passam de segunda a sexta-feira com a gente o dia inteiro. Sei. Eu tenho aqui na sala, com a gente, uma pessoa, que eu não vou dar o nome, o marido dela está com Alzheimer. E numa fase muito avançada. Então, esse centro-dia já não atende às necessidades dele. Ela ficou admirada porque ela procurou, na época, alguma coisa como o Avance Centro-Dia e não conseguiu achar aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma ideia original aqui no Rio de Janeiro? Ou tem outros tipos? A gente conheceu o conceito de centro-dia, eu e meu marido, lá na Espanha. Né? Você falou que tem uma aluna aí espanhola, né? Flávia, ela é brasileira, moradora na Espanha. Flávia. Então, a gente estava passeando em Sevilha e conheceu e descobriu o conceito, né? Parece que lá na Europa já tem vários, já há muitos anos, né? Eles são pioneiros nisso. E aí a gente ficou apaixonado pelo conceito, né? Pelo tipo de trabalho. Eu sou filha única, doutor Luiz, e sempre tive uma preocupação muito grande, sabe, assim, com o envelhecimento dos meus pais, e uma coisa que eu tinha sempre certeza na minha vida, que eu não iria nunca institucionalizá-los. Nada contra com quem precisa institucionalizar. Às vezes a institucionalização é a melhor opção para o idoso, né? Mas cada família com o seu perfil. Eu venho de uma família conservadora em termos de cuidar, e talvez isso tenha transformado muito a minha personalidade em relação à convivência com os idosos, a adorar estar com idosos, né? Então, eu venho de uma família onde a minha avó cuidou da mãe e a minha mãe ajudou a minha avó a cuidar da mãe dela. A minha mãe cuidou da minha avó e eu ajudei a minha mãe a cuidar da minha avó. E eu quero cuidar dos meus pais, né? Mas, assim, trabalho o dia inteiro e não me agradava pensar em chamar um cuidador para ficar com eles dentro de casa, né? Primeiro que também tira a privacidade da casa totalmente, né? Assim, às vezes é muito entra e sai, você tem problemas, enfim. E quando a gente conheceu esse conceito, a gente gostou demais e resolvemos então viemos para o Brasil com essa ideia. Chegando aqui, eu fiquei surpresa, porque trabalhando há tantos anos também com idosos, não conhecia, e descobrimos que em São Paulo tem vários. Fomos para São Paulo, então, conhecer esses vários centro-dias e aí trouxemos aqui para o Rio de Janeiro essa ideia. O que se tem no Rio de Janeiro, muito, são instituições de longa permanência que fazem o day use, né? O que é day use? Você pode deixar o seu idoso lá durante o dia e buscar mais tarde, como se fosse uma utilização de um dia só. Só que você mistura, né? Mistura o perfil de pessoas. Pessoas que já são institucionalizadas com aquelas pessoas que vão para ficar um dia só. E isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque o idoso que ele é dependente, né? Que já tem um grau de dependência, ele tem muito medo de ser abandonado, né, pela família. E quando você começa, a gente percebeu muito isso, que quando você leva o seu idoso, que seja por um dia para ficar lá, ele não se permite gostar, ele não se entrega, porque ele tem medo de que amanhã ele vai ficar. Então você tem essa mistura de perfil, não é legal, né? Então a Avance hoje é o único centro-dia no Rio de Janeiro, assim.
Nos Estados Unidos tem condomínios para idosos. Tudo É. montado, banheiro, tudo próprio para idoso, o que é uma convivência naquele condomínio. Aqui existe alguma coisa assim? Em São Paulo, tem um. Eu não vou saber te dizer o nome agora, mas tem um movimento, tem um condomínio desse, que na verdade é como se fosse uma. Eu não sei nem se você pode classificar como uma instituição de longa permanência, mas é um local que é muito grande, que são casas, né? E especializadas com determinados cuidados para os idosos. Que eu conheça só nesse lugar, mas também não vou saber te dizer o nome agora. Tá. Acho que assim, o mundo está envelhecendo, né? A sociedade, no Brasil, o Brasil está envelhecendo. Então as pessoas elas começam a criar movimentos, políticas públicas para atender essa nova realidade, né? Isso O já Brasil é está um fato, envelhecendo. né? Né? O Brasil, nesses termos, está envelhecendo. Nós hoje, né, no censo, segundo o IBGE, no censo de 2020, nós somos 28 milhões, quer dizer, são 28 milhões de pessoas acima de 60 anos, né? Isso corresponde a 13% da população. E a tendência é que nas próximas décadas, isso dobre. Não só porque a medicina está favorecendo as pessoas envelhecerem, né? Assim, você tem muito mais tecnologia a seu favor, mas também porque as pessoas estão nascendo menos também. A Júlia Pinha escreve: depois de uma cirurgia de catarata, me olhei no espelho e vi coisas que eu não via antes em mim. E as outras pessoas, nem ela e nem eu, que as outras pessoas também ela não via. Ela disse que pagou muito mico por causa disso. Às vezes enxergar Deus não é um problema. Eu acho que é isso mesmo, é encarar a vida, encarar as rugas, encarar essas modificações com bom humor, né? Isso, fala em bom humor, me lembra a história que a mulher estava se olhando no espelho, ela falou para o marido: eu tô velha, eu tô pelancuda, eu tô horrível, eu tô toda ruim. Mas fica consolada, minha mulher, tua visão tá ótima. Pois é, isso aí. Feliz daqueles que têm bom humor. É bom, é saudável. A Celina diz: o medo de envelhecer é medo do enfraquecimento, de se desestabilizar. Concorda com isso? Concordo sim. O envelhecimento, na verdade, a forma como a gente mede, né, o grau de dificuldade de um idoso é a partir da sua perda funcional, né? Então, o maior medo, acho que de todo mundo, é você perder a sua funcionalidade, né? Você não ter condição mais de ter autonomia de escolha e de ir e vir, né? Não só a questão da autonomia, mas a liberdade. Então, realmente, ela tem razão. A Flávia... Eu acho que Pode falar. Pode falar. Não, é porque eu acho que eu dei uma lida e alguém perguntou como é que a gente fica em relação à pandemia. Não sei se você chegou a ver. Não, que tá difícil eu vi alguém perguntando. Sim. O que você recomenda? Eu vi alguém perguntando isso. Na pandemia, o nosso espaço físico está fechado, né? A gente agora começou um movimento agora no início de agosto, a gente abriu, mas a gente abriu não para essas atividades em grupo, mas só para as pessoas que passam o dia com a gente e que são aqueles idosos dependentes, né? Mais dependentes, mas a gente está fazendo atividades online. Aí depois, doutor Luiz, se você permitir, eu deixo o telefone também para as pessoas que quiserem ligar e saber mais informações. Se tiver alguma pessoa próxima a você que possa botar o telefone escrito aqui na tela, fica até melhor para ver. Pode fazer. Eu posso colocar, eu acho. Pode. Eu posso colocar, será? Pode. Quem manda aqui sou eu, pode. Mas eu posso colocar ou não? Pode. Então Enquanto isso, eu vou lendo a Flávia, que mora lá na Espanha. Ela disse que lá, de fato, os idosos são bem cuidados. E ela fez uma observação aqui, enquanto você escreve o telefone. Deixa eu ver aqui. Esses letreiros é que me dão um trabalho danado. Ela diz que concorda com você, não sei se é contigo ou comigo, e por isso a preocupação dela é com a mãe, porque a mãe não quer vir morar na Espanha.
Então a mãe dela precisa de uma Uhum. assistência que vocês dão e ela fica mais tranquila, porque a mãe não quer ir para a Espanha. Pois é. Nós temos duas pessoas. Uma é uma filha que mora em Paris e outra que mora em São Paulo. E que os pais moram aqui sozinhos e que procuraram a gente exatamente por isso. E assim, é muito bom, sabe? Assim, a gente tem um feedback muito positivo, sabe, doutor Luiz? Muito positivo mesmo, porque você poder oferecer a tranquilidade, você ver a gratidão dessas pessoas em relação ao cuidado com os pais, isso não tem preço, isso é muito bom. Você anotou aqui o Colocou o telefone, telefone aí. que é o Isso. prefixo do Rio de Janeiro, 21. Nós temos gente. Meu filho está nos Estados Unidos, está vendo a live, tem gente em Portugal, é internacional essa live aqui. Então, É 21, muito chique. o prefixo é 21, o telefone é 97 176 2727, é isso? Exatamente. Tá. E O, esse telefone é o WhatsApp também, pode mandar tá. mensagem e aí a gente dá as informações. A, o meu filho, Rony, outro filho, eu tenho dois, esse mora em São José dos Campos. Um está dos Estados Unidos, outro em São José dos Campos. Diz que, olha só, vou precisar os filhos saem daqui de casa, eu vou precisar de um apoio, né? Meus filhos não estão na mesma cidade do que eu, mas só quando eu ficar velho. Isso ainda vai demorar muito tempo. Isso aí. Deixa para quando ficar velho. Aí você procura a gente. O meu filho diz que se e quando eu envelhecer. O meu Se filho diz que envelhecer, isso aí é o melhor o, remédio. o meu filho diz que é uma responsabilidade da clínica muito grande esse cuidado com os idosos, né? É um trabalho que precisa de uma rede de cuidado muito grande mesmo. Tá. Uma responsabilidade, todos os profissionais. A Flávia da Espanha diz que está muito emocionada em te conhecer. Eu estou muito satisfeito. Obrigada, Flávia. Então, muito satisfeito. Que bom, obrigada. É A um perda trabalho de. que eu fico muito feliz em exercer. O meu filho está puxando o meu saco. Ele quer uma mesada maior. Você está idoso, mas não está velho. Obrigado, filho. Obrigado. Mas exatamente, ser idoso não tem nada a ver com ser velho, não. Né? É, A velhice é, está na cabeça e na forma da gente agir. A idade é a idade, né? Fisiológico não tem como fugir disso. Agora, ser, ser velho, né? eu Aí aceito a tem muita realidade. gente jovem velho. Carolina, eu aceito a realidade. Eu não brigo com a realidade. Toda vez que eu briguei com a realidade no passado, eu perdi a briga. Agora eu aceito. O que vier, eu traço. Estou envelhecendo, estou envelhecendo. Perfeito. A alternativa não me agrada muito morrer, né? Então eu prefiro ficar vivo. Ah, todo idoso perde a memória? Não, nem todo idoso perde a memória. É claro que assim, você tem as doenças senis, né? Assim, cada vez que você quando você. Porque assim, quando a gente hoje fala de idoso, a gente tem que entender que dentro desse pacote idoso, né, a gente tem pessoas de 60 anos e pessoas de 102 anos, por exemplo, né, mais de 100 anos. E a cada dia que passa, a cada década que passa, a gente vai conviver cada vez mais com pessoas de 90 e poucos, de 100 anos. Então, assim, eu trabalho com pessoas que frequentam o avanço de 98 anos, 99 anos com a cabeça perfeita, né? Então, assim, claro que a genética conta muito, óbvio, não tem como negar, mas é aquilo que eu te falei, a forma como você escolhe levar a sua vida também faz uma parte muito grande desse pacote, né? Então, nem sempre, assim, é claro que o cérebro da gente tem uma atrofia, sofre uma atrofia anatomicamente. Se você pegar o cérebro, né, de um jovem para um cérebro de um idoso, você vai ter um cérebro um pouco mais atrofiado, né, com os sulcos lá mais aparentes, mas a forma de como ele vai trabalhar, isso vai depender de uma série de questões. Tá. O Rony, meu filho, diz que idoso é conceito legal do maior de 60 anos. A Brenda Isso. diz que concorda que a velhice está na cabeça da gente. Deixa eu ver aqui o que mais.
A Lúcia Garganta pede para repetir o telefone. Você pode falar o telefone, por favor? É 21, prefixo 21. 21 97 17 6 27 27. Tá. E quem perdeu o telefone não 97 conseguiu anotar? 17 6 27 27. Essa live fica gravada no Instagram e depois vai para o YouTube. Vai a gravação dessa live, você pode rever, vai ouvir o telefone da Avance Centro Dia. Isso aí. Uma pessoa que o som aparece som 76, ser velho ou jovem é sempre relativo. Você estava falando da memória, outro dia assisti uma entrevista com Delfim Neto. Delfim Neto? Uhum. Delfim Neto, ministro da Fazenda várias vezes na época da ditadura, também foi ministro até da Agricultura. Brilhante como sempre. Eu fiquei curioso pela idade dele. 92 anos. E aí, tá vendo? Mas afiadíssimo, afiadíssimo. Eu não notei nenhum declínio cognitivo nele. Muito bem. Ele era muito bom. A gente cada dia mais a gente vai se deparar com essas personalidades e essas pessoas no dia a dia. Tá, chegou aqui agora outra pessoa dos Estados Unidos, a Juliana Figueiredo. Acho que ela perdeu o fuso horário lá. A Júlia Pinho, eu não sei que idade que a Júlia tem. Ela disse que batendo papo com uma criança, a criança disse para ela que ela só é um pouco velha. Como disseram agora, é relativo, né? Velho comparado a quem? Exatamente, velho comparado a quem? Isso aí. Não, e assim, eu lembro na minha infância, né? A minha infância, quando a gente falava de pessoas de 40 anos, era muito velho. 40 anos era muito velho, né? Ainda bem que isso mudou, porque assim, a gente, hoje em dia, as pessoas estão chegando, quando a gente fala de pessoas de 70, a gente escuta falar, porque eu trabalho dentro de um hospital na Zona Sul também, né? Eu sou fonoaudióloga, tenho uma empresa que atua dentro de 2 hospitais da Zona Sul, que prestam serviço para esses hospitais. E os hospitais, eles são um deles, né? O outro tem um outro perfil cirúrgico, enfim, mas um dele, que é um hospital cardiológico, mudando o conceito para geral, a gente atende pessoas principalmente de 80, 90 anos e pessoas bem, assim, cognitivamente bem, entendeu? O físico, né, já nem tanto, porque antigamente, os idosos de hoje, infelizmente, antigamente não se preconizava tanto as atividades físicas, alguma né, alimentação, né? Muitos fumavam porque achavam que era bom a questão do fumo, tinha a questão da estética. Então, hoje, acabam... Carolina, eu tenho muita pena de interromper a tua fala e nossa acabar, live, né? porque o Instagram acaba com ela. Eu estou muito grato, muito satisfeito com a tua participação. Quem quiser repetir essa live, pode ir no YouTube, Psicólogo Aimbinder, e no Instagram, Psicólogo Aimbinder, que vai estar lá com as informações que você precisa, quer rever. Tem muita coisa útil para quem está ficando velho, todo mundo está ficando velho. Para quem está velho, para quem cuida de idosos, tem muita coisa útil. Você queria deixar alguma mensagem para o nosso público? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar, que eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar, eu acho que eu já falei, é encarar, não ter medo, encarar aí o envelhecimento de frente, e todos nós estamos nesse desafio, ninguém está sozinho nessa, né? Uns chegam antes, outros depois, mas todo mundo chega lá. E se não chegar, é porque a vida levou antes e não tem muito o que fazer. Então, vamos aproveitar o dia de hoje, né? Não de ontem, não de amanhã. Você está recebendo aqui muitos aplausos, muitos agradecimentos, e eu também te aplaudo e também te agradeço muito. Um beijo. Eu que quero te agradecer. Muito obrigada pelo espaço aí, e adorei. Eu espero que você, assim como nossos espectadores, se cuidem muito bem e fiquem todos na paz. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.